Meu nome é Mayra Oliveira e eu tenho 44 anos. No último dia de Ação de Graças, ao meio-dia, eu estava parada num galpão em Belo Horizonte, vendo 300 pessoas encontrarem seus lugares na mesa de jantar mais longa que essa cidade já viu. Então, a porta se abriu. Minha mãe entrou. Minha irmã veio logo atrás dela. Celular já erguido gravando, e uma sala cheia de risadas foi ficando muda, fileira por fileira, como se alguém baixasse um controle de volume. 9 anos antes, minha família deixou meu jantar de ação de graças num prato de papel na varanda da frente. Minha mãe me mandou uma mensagem dizendo que eu não estava limpa o suficiente para comer dentro de casa. Comi sozinha no meu carro, no fim da rua deles. E então, saí da vida deles de carro. O que minha mãe fez depois, naquele galpão, na frente de 300 testemunhas, é o motivo de eu estar contando essa história. Mas eis o que nenhum deles sabia quando atravessaram minha porta. E é maior do que o prédio onde estavam parados. Bem-vindos de volta ao Histórias com Calma, onde as pessoas quietas finalmente gritam do seu próprio jeito. Se você já foi feito sentir que não era suficiente para a mesa da sua própria família, essa história é para você. Deixe um comentário abaixo e não esqueça de se inscrever. Para entender aquele silêncio no galpão, você precisa voltar 9 anos, a uma cidadezinha chamada Vale Verde e o cheiro de água sanitária nas minhas mãos. 9 anos atrás, eu tinha 35 anos e morava num quarto alugado em cima da lavanderia do Kessler, na rua Principal. O aluguel era barato. As secadoras funcionavam até às 22 horas. Meu apartamento inteiro cheirava a felpa quente, o que, sinceramente, era melhor que a alternativa, porque eu passava os dias cheirando a desinfetante industrial. Eu trabalhava na limpeza do Motel Vale Verde, das 6 às 14 horas. E depois disso, limpava casas particulares pela cidade até escurecer. Casas de médicos, casas de professores, o tipo de casa que minha mãe apontava do carro quando eu era criança. Minhas mãos rachavam em cada nó dos dedos. Eu guardava um potinho de pomada de loja de material de construção no porta-luvas e um par de luvas de cerimônia para ocasiões especiais, e posso te dizer qual das duas era mais usada. As pessoas ouvem limpeza e pensam num rodo. Não pensam na química daquilo, nos sistemas, no jeito como uma boa faxineira entra no caos e deixa ordem para trás. Eu amava aquilo. Eu era boa naquilo. E eu tinha um plano, escrito num cartão dobrado dentro da minha carteira. Uma empresa minha, algum dia, com meu nome no papel e salário justo por trabalho de verdade. Eu já tinha escolhido o nome. Ficava repetindo em voz baixa enquanto esfregava rejunte, feito uma oração com luvas de borracha. Naquele novembro, eu estava fazendo turnos duplos porque o motel estava sem gente. E guardava cada gorjeta numa lata de café que eu não tinha como abrir. 2 dias antes do feriado, meu celular tocou enquanto eu virava um colchão no quarto 11. A voz da minha mãe soou nítida como um colarinho engomado. Disse que o jantar era às 2 em ponto, que a Daniela ia fazer um ano chique, e então, antes de desligar, disse a frase que sempre dizia para mim: "Não me envergonhe." Não disse tchau. Mães como a minha nunca dizem. Elas só deixam você segurando o tom. Você precisa ver a cozinha da minha mãe para entender minha mãe. Passei lá naquele domingo antes do feriado para deixar abóboras da feira, porque esse era meu papel na família. Útil, invisível e sumida antes da sobremesa. Carla Oliveira comandava sua cozinha como um museu com uma guia rigorosa. Minha irmã Daniela enxaguou um copo e o colocou no escorredor, e minha mãe o pegou, olhou contra a luz da janela e lavou de novo sem dizer uma palavra. Era a relação inteira ali, num copo molhado. Minha mãe cresceu como filha de um zelador de escola, e as crianças do colégio a chamavam de a filha do zelador durante 4 anos seguidos. Ela contava essa história como uma medalha ganha numa guerra que ainda travava. Casou com meu pai, Walter, gerente de peças com salário fixo e coluna quieta, e passou 39 anos esfregando o cheiro de pobreza do nosso sobrenome. Daniela se casou com um negócio de distribuição de alimentos e uma casa de tijolos com colunas, o que fazia dela a boa notícia. Eu esvaziava latas de lixo no motel, o que fazia de mim o tempo ruim, enojada, tolerada, culpada.
Naquele domingo, Daniela espalhava catálogos de papel na bancada, anunciando que o jantar deste ano seria elegante. Só para adultos na mesa principal, guardanapos de tecido. Tudo chique. Minha mãe concordava com a cabeça e disse que já tinha encomendado os cartõezinhos de nome. Cartõezinhos de nome para um jantar de família de 10 pessoas. Meu pai levantou os olhos do jornal de esportes, olhou para os catálogos e voltou a olhar para baixo. Esse foi o voto dele. Lembro de pensar que cartõezinhos de nome eram uma coisa estranha de se precisar para pessoas que todas compartilhavam o mesmo sobrenome. Lembro de me perguntar, só por um segundo, de quem seriam os nomes ali. Depois deixei passar, porque deixar passar era a tarefa que eu fazia havia mais tempo. Eu devia ter contado os cartões. Na manhã de Ação de Graças, a Rosane pediu demissão. Ela era a outra faxineira do plantão de feriado no motel. E às 9h15 entrou no depósito, pendurou o avental e disse que a irmã dela em outra cidade tinha um sofá sobrando com o nome dela escrito. Não a culpo. Mas isso deixou 14 quartos para fazer check-out. Uma troca completa de roupa de cama. E só eu. Eu tinha planejado aquele dia como um casamento. Troquei turnos para terminar ao meio-dia. Tinha uma sacola de roupas pendurada no carro, com um suéter limpo, uma calça jeans boa e as luvas, para eu poder entrar na casa da minha mãe, parecendo uma filha, e não uma funcionária de plantão. Em vez disso, fiquei tirando lençóis até os antebraços arderem. Às 11h, mandei mensagem para minha mãe. Atrasada, vindo direto do trabalho. Guarda meu lugar. A mensagem virou lida quase na hora. Sem resposta. Eu me disse que ela estava regando o peru. Às 13h bati o ponto. Ainda de uniforme. Cabelo achatado, cheirando a corredor de hospital. E tive uma escolha: 20 minutos para tomar banho no meu quarto e chegar atrasada, ou ir direto para lá e chegar quase na hora. Minha família contava pontos com relógios, não com roupas. Ou era o que eu achava. Então escolhi o relógio. Atravessei a cidade com as janelas abertas em pleno novembro, tentando tirar o cheiro de desinfetante do colarinho. Ensaiei minhas desculpas em cada sinal vermelho. Desculpa o atraso. A Rosane pediu demissão. 14 quartos. Você teria feito o mesmo. Às 14h40, entrei na Rua dos Ipês e vi todos os carros já na garagem. O carro da Daniela, o sedã da minha tia, a caminhonete do meu tio com as placas de concessionária que meu pai conseguiu para ele. A janela da sala de jantar brilhava dourada. Vi a cortina se mexer. Só uma vez. Do jeito que uma cortina se mexe quando alguém a solta rápido. Estacionei na calçada, peguei a sacola de roupas por hábito e caminhei até a porta da frente. A porta de tela estava trancada. A porta principal atrás dela, fechada. E a luz da varanda estava acesa às 14h40 da tarde, o que já é uma mensagem por si só. Toquei a campainha e ouvi o som ecoar pelas paredes. Houve cadeiras, houve a risada da minha tia, houve talheres, e ninguém se mexeu em direção à porta. Toquei de novo. Nada. Então olhei para baixo. No degrau de cima, centralizado como se tivesse sido montado para uma foto, estava um prato de papel coberto com papel alumínio. Meu nome estava escrito no alumínio, com caneta preta, em letras maiúsculas. Mayra. Debaixo do alumínio havia peru, uma porção de farofa, vagens alinhadas como lápis, e um pãozinho com um pedaço de manteiga já endurecendo no frio. Quem fez aquele prato tinha tido cuidado com ele. Foi essa parte que me esvaziou por dentro. Fiquei parada na varanda da minha mãe, segurando um prato quente com meu nome escrito, enquanto minha família comia do outro lado de uma porta trancada. Meu celular vibrou no bolso do casaco. Uma mensagem da minha mãe, e ainda consigo ver a forma dela na tela. Pode comer na varanda. Você não está limpa o suficiente para a mesa. Olhei pela fresta da cortina da sala de jantar porque não consegui evitar. A mesa estava posta com guardanapos de tecido e os cartõezinhos da Daniela, pequenas tendas brancas na frente de cada cadeira. 8 cartões, 8 cadeiras, 8 pessoas, sentadas, comendo, aquecidas. Contei 2 vezes. Nunca tinha existido uma 9ª cadeira. O que quer que eu tivesse sido para essa família naquela manhã, a mesa já vinha dizendo a verdade sobre isso desde antes do peru ir ao forno. Mais uma coisa ficou presa na minha mente, embora tenha levado anos para fazer sentido.
A caligrafia no alumínio. Minha mãe escreve em cursiva pequena e inclinada, apertada como arame farpado. As letras no meu prato eram grandes, redondas e cuidadosas, com um rabinho longo no A. Não era a letra dela. Eu estava ocupada demais me despedaçando para me perguntar de quem era. Peguei o prato, voltei pelo caminho e entrei no carro. Dirigi até o fim da Rua dos Ipês e estacionei debaixo de uma figueira grande, porque não confiava em mim mesma ao volante e não queria que me vissem sentada ali. Descasquei o papel alumínio e equilibrei meu ação de graças no volante. O peru ainda estava quente. De alguma forma, isso piorava tudo. Comer uma refeição quente feita por mãos que não abririam uma porta. Consegui 3 garfadas. Fiquei sentada ali no meu uniforme, com o motor esfriando e meu nome num pedaço de papel alumínio no colo. E fiz a conta que uma pessoa nunca deveria precisar fazer. Quantos feriados? Quantas travessas eu tinha carregado por aquela porta? Quantas vezes eu tinha limpado aquela casa inteira, de cima a baixo, antes das festas, para minha mãe poder dizer às amigas que tinha passado a semana esfregando tudo. Uma batidinha na janela do carona quase mandou as vagens para o painel. Era Dona Zilda, dos fundos, uns 80 e poucos anos, passeando com seu velho Beagle numa capinha vermelha de Natal, um mês adiantada. Ela olhou para mim, olhou para o prato, olhou de volta para a janela dourada e reluzente lá na rua. Querida, disse ela através do vidro, esse é o seu jantar. Sorri o sorriso que se aprende no atendimento ao público, aquele que mantém as gorjetas vindo e as perguntas longe. Só de saída, falei. Família grande, mesa pequena. Ela ficou ali um segundo a mais do que a educação exigia, e o rosto dela fez algo que só entendi anos depois. Estava memorizando aquilo. Então balançou a cabeça, puxou o Beagle e seguiu pela calçada. Coloquei o prato no banco do carona como se estivesse viajando comigo e arranquei da calçada. Passei pela casa sem desacelerar. No retrovisor, a luz da varanda ainda queimava sobre o degrau vazio. Eu não sabia ainda, mas estava dirigindo em direção ao resto da minha vida. O prato veio comigo. Nunca mais me deixou. Por 3 dias, meu celular ficou em silêncio. O que me contou tudo sobre como a conversa no jantar tinha corrido depois que fui embora de carro. Ninguém ligou para perguntar aonde eu tinha ido. Ninguém ligou, ponto final. No domingo à noite, sentei na minha cama em cima da lavanderia, com a secadora zumbindo sob o chão, e digitei a mensagem mais longa da minha vida. 2 telas cheias sobre o turno duplo, sobre a Rosane que pediu demissão, sobre a sacola de roupas pendurada no carro, sobre o que faz com uma pessoa ler o próprio nome num papel alumínio. Reli 2 vezes. Depois apaguei tudo, porque explicar a si mesma para pessoas que trancaram a porta é bater na porta com passos a mais. Digitei uma linha só. Recebi a mensagem. Não vou incomodar a mesa de novo. Mandei para minha mãe, e então comecei a bloquear números. Um por um, passando pela família como uma lista de tarefas. Minha mãe, Daniela, minha tia do sedã, os primos que tinham se sentado naqueles cartõezinhos e passado o molho. Meu polegar estava pairando sobre o nome do meu pai quando o celular tocou na minha mão e me assustou. Era a Tessa, minha prima do lado do meu pai, a única que sempre se sentava comigo na mesa das crianças muito depois de termos crescido demais para isso. Ela não disse que sentia muito. Disse algo mais estranho. Mayra, tem uma coisa no grupo da família que você vai precisar ver um dia. Não hoje. Você não está pronta hoje. Mas quando estiver, eu guardo. Perguntei o que era. Ela não quis dizer. Só falou para eu manter o número dela desbloqueado e ir construir uma vida tão grande que eu esquecesse que aquela varanda existia. Guardei o número dela. Deixei o do meu pai desbloqueado também, embora não pudesse te dizer por quê. Então virei o celular de cara para baixo. Peguei minha lata de café das gorjetas no armário e comecei a contar. 2.470. Foi isso que uma lata de café guarda depois de 3 anos de gorjetas e a devolução do depósito de calção. E foi isso que levei para Belo Horizonte na semana seguinte ao Ação de Graças. Aluguei um quarto por mês numa casa cheia de estudantes de enfermagem. Fui contratada para o turno noturno de limpeza numa clínica odontológica na Avenida Serraria e aprendi a cidade pelos estacionamentos vazios.
Limpar um consultório às 2 da manhã dá muito tempo de silêncio para pensar. Principalmente, eu pensava na minha vovó Ruth, mãe do meu pai, que morreu 3 anos antes da varanda e foi a única pessoa naquela família que sempre olhou para minhas mãos rachadas como se fossem algo do qual se orgulhar. Ela criou 4 filhos com salário de cozinheira e uma horta. Uma vez, quando minha mãe fez um comentário sobre meu uniforme num almoço de domingo, Ruth pegou minha mão, virou a palma para cima como se fosse ler minha sorte, e disse: "Mãos limpas são mãos que trabalharam." Ela me deixou sua caixa de receitas quando morreu, e uma carta que nunca li em voz alta para ninguém. Essas foram as 2 únicas coisas que levei de Vale Verde que realmente importavam. Em Belo Horizonte, colei um pedaço rasgado de papel de caderno no espelho do banheiro com um nome escrito nele: Passo Limpo, a empresa que ainda não existia. Assim seria a primeira coisa que eu veria toda manhã e a última coisa toda noite. E guardei mais uma coisa, e você decide que tipo de pessoa isso faz de mim: o prato de papel. Lavei, sequei sob uma pilha de livros e coloquei num envelope pardo, como um documento. Minhas colegas de quarto achavam que eu estava guardando um ingresso de show. Deixei que pensassem isso. Algumas pessoas guardam fotografias para lembrar dos dias bons. Eu guardei um prato de papel para nunca negociar com os dias ruins. A Tessa ligou em janeiro com a versão oficial. Foi como ela chamou, a versão oficial, a que minha mãe andava servindo aos parentes junto com o café. Naquela versão, eu tinha aparecido no Ação de Graças horas atrasada, me recusado a entrar, agarrado um prato que tinham feito com carinho para mim e ido embora furiosa porque estava com vergonha do meu emprego e com inveja da linda mesa da Daniela. Minha mãe contava com um nó na voz, disse a Tessa. Contou na igreja, contou no salão corte e cacho. Disse à minha tia que tinha implorado para eu entrar e que eu tinha gritado com ela na varanda. Não tinha havido súplica nenhuma nem gritaria nenhuma, só uma porta de tela trancada e uma mensagem de texto que eu poderia ter emoldurado. Mas eis a questão sobre uma mentira com vantagem de largada. Ninguém liga para conferir com a pessoa de quem estão falando. Nenhum parente discou meu número naquele inverno para pedir minha versão. A história combinava com o que já acreditavam sobre mim, a mal-humorada, a que limpava quartos. Uma mentira confortável vence uma pergunta desconfortável em qualquer mesa de família deste país. A Tessa perguntou se eu queria que ela corrigisse todo mundo. Me surpreendi com a rapidez da resposta. Não. Deixa que fiquem com a história. Eu fico com os comprovantes da minha própria vida. Ela riu e disse que eu soei como a vovó Ruth. O maior elogio que já recebi. Depois que desligamos, abri o aplicativo de notas onde eu tinha começado a planejar o Passo Limpo e adicionei uma linha no topo que não tinha nada a ver com limpeza. Dizia: construir algo que eles não consigam ignorar. Fiquei olhando aquilo por um tempo. Depois mudei, porque rancor é uma péssima fundação. A nova linha dizia: construir algo que não precise deles. 9 anos é muito tempo. Acabou sendo exatamente o tempo certo. O primeiro ano foi uma mulher só, um carro usado e um porta-malas mais organizado que a maioria das salas de cirurgia. Durante o dia, mantive o emprego na clínica noturna. À noite e nos fins de semana, arrumei meus próprios clientes, um consultório de quiropraxia, uma loja de seguros, um escritório de contabilidade que só ficava bagunçado em abril. Não fiz concorrência desleal com ninguém. Superei todo mundo em detalhe. O motel tinha me ensinado a fazer cama de hospital. A clínica odontológica me ensinou as regras de verdade, os padrões de biossegurança, a diferença entre limpo e desinfetado, o registro por trás dos dois. Gastei meu dinheiro de mercado num curso de certificação numa faculdade técnica e me sentei na primeira fila com meu uniforme de trabalho, anotando tudo como se os alunos de graduação atrás de mim fossem concorrência, porque eram. Meu primeiro cliente particular me pagou com um cheque em nome de Mayra Oliveira. Nome certo, valor certo. Tirei uma cópia antes de descontar e colei no espelho ao lado do papel rasgado que dizia Passo Limpo. Prova e promessa, lado a lado. A virada aconteceu numa terça-feira na clínica.
O Dr. Ferreira, o dono, ficou até tarde numa noite em que eu trabalhava e me viu desmontar o consultório dele por completo. Cadeira, base, mangueiras, tudo. Perguntou por que eu estava limpando o pedal do equipamento se ninguém jamais ia checar aquilo. Contei a verdade. Pacientes não checam. Mas os germes não se importam com o que os pacientes checam. E eu também não. Ele riu. Depois parou de rir e olhou ao redor da sala como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você é a única que já limpou o pedal, ele disse. A empresa de limpeza que ele contratava era grande, barata e relapsa, e ele estava insatisfeito com ela havia 2 anos. Ele não me ofereceu nada naquela noite, mas passou a deixar o rádio ligado para mim, e de vez em quando, um bilhete na recepção. Os bilhetes foram ficando mais longos. Depois um deles virou uma pergunta. A pergunta era: quanto você cobraria para assumir o prédio inteiro sozinha? Falei um número justo, não desesperado, o que exigiu cada músculo do meu corpo. O Dr. Ferreira disse: sim, antes de eu terminar a frase. Depois disse a coisa que mudou minha vida mais do que o dinheiro. Abra uma empresa e faça um seguro, porque prefiro pagar uma empresa do que uma pessoa, e você deveria ser uma empresa. 6 semanas depois, eu estava numa gráfica de shopping popular, segurando a primeira página do contrato social da Passo Limpo Serviços de Limpeza Limitada. Meu nome digitado na linha onde os nomes vão, e o carreguei até o carro como um recém-nascido. E então, no estacionamento, no banco do motorista onde ninguém podia me ver, eu desabei. Choro grande, feio, grato. Testa no volante, o show completo. A última vez que eu tinha sentado num carro estacionado com algo importante no colo era peru num prato de papel. O mesmo banco, uma carga diferente. Me dei 10 minutos e depois arrumei o rosto, porque tinha uma visita técnica às 16. Naquela semana chegou mais um envelope, e quase o perdi. Veio pelo reencaminhamento de correio que eu tinha configurado ao sair de Vale Verde. Um envelope grosso de banco endereçado a mim no meu antigo quarto em cima da lavanderia. Achei que fosse um aviso de conta encerrada e joguei no banco do carona, onde ficou rodando por 3 dias como o prato tinha rodado antes. Quero ser honesta sobre por que não abri. Correspondência de Vale Verde parecia a varanda em forma de papel. Qualquer coisa que aquela cidade quisesse me entregar, eu já tinha recebido. Mas um envelope de banco com meu nome na janelinha não é uma lembrança, é um documento. Na terceira noite, estacionada na frente da clínica à meia-noite, finalmente abri. Era um aviso de atraso de uma segunda hipoteca. O nome dos meus pais no topo, meu endereço antigo na janelinha, por causa de uma ficha de contato que eu tinha preenchido uma vez na mesa da cozinha deles. O empréstimo estava 90 dias atrasado. O valor devido mensalmente estava ali, em negrito, e eu conhecia aquele número como conheço o meu próprio aniversário, porque por 3 anos, aquele valor exato tinha saído da minha conta todo dia primeiro, em dinheiro, na mão da minha mãe. Ela chamava de dinheiro da gasolina. Era a ficção que permitia ela pegar. Mayra, ajuda sua mãe com a gasolina, ela dizia, e eu entregava um envelope que daria para rodar o país inteiro de gasolina todo mês. Eu sabia onde aquilo realmente ia. Ela sabia que eu sabia. A palavra gasolina só evitava que ela precisasse dizer a frase em voz alta. A filha da neta do zelador, a que não está limpa o suficiente, é quem estava sustentando a casa. Meu pai se aposentou antecipadamente no ano em que as costas dele pioraram, e a segunda hipoteca tinha vencido logo depois disso, e envelopes silenciosos da filha de mãos rachadas vinham segurando as paredes em pé. Os pagamentos pararam na semana da varanda. Não foi estratégia. Eu simplesmente me mudei e ninguém ligou. E um envelope que você entrega a alguém que tranca a porta para você se chama doação. 90 dias de atraso. Fiz a conta com o calendário e batia exatamente na semana. Fiquei sentada no carro em frente à clínica esperando sentir culpa. E o que veio foi mais frio e mais firme, como azulejo sob os pés descalços. Eles sabiam o que tinha parado quando fui embora. Tinham contado com minhas costas do mesmo jeito que contavam suas cadeiras. Escrevi a data no lado de fora do envelope, arquivei no porta-luvas e não mandei nada. Você quer saber o que acontece com uma casa quando a filha invisível se torna visível em outro lugar? Continue assistindo.
No quarto ano, a Passo Limpo era eu mais 2 pessoas. E escolhi essas 2 do jeito que gostaria que alguém tivesse me escolhido. Rosa era mãe solo. Tinha sido demitida de uma rede de serviços por faltar um turno quando o filho dela teve virose. Apareceu na entrevista com uma carta de referência de um cliente para quem tinha limpado de forma particular, o que me disse que ela entendia de comprovantes. Davi era um veterano do exército de 78 anos, que passou a camisa a ferro para uma entrevista de emprego de tirar cera de piso. Contratei os 2 na hora e paguei um salário que fez meu contador suspirar, porque eu já tinha feito esse trabalho a vida inteira e sabia exatamente o preço que isso cobrava do corpo. Nos especializamos onde ninguém queria o trabalho chato: consultórios médicos e odontológicos, padrões de verdade, inspeções de verdade, consequências de verdade. Acontece que consequências afastam concorrência. As empresas relapsas ficavam longe e as indicações vinham para nós. Estabeleci exatamente uma regra na empresa que não tinha nada a ver com desinfetante. E estabeleci no primeiro dia da Rosa, quando a peguei comendo um sanduíche em pé sobre a pia do depósito, feito um pedido de desculpas. Ninguém come em pé. Não no meu horário. Todo o posto da Passo Limpo ganhou uma mesa de intervalo com cadeiras de verdade mesmo, e o almoço acontecia sentado. Todo mundo, como gente. A Rosa achou que fosse uma mania. O Davi, que já tinha comido em cima de muitos capôs de caminhonete na vida, entendeu na hora e nunca mais comeu antes de todo mundo estar sentado. Nunca expliquei o motivo. Explicar teria significado contar sobre uma varanda em Vale Verde. E naquela época, eu ainda guardava aquele prato no envelope como um arquivo confidencial. A notícia correu pela cidade de qualquer jeito, do jeito que notícia corre. Uma gerente de clínica contou para uma colega, que contou para a irmã. E um dia ouvi um cliente novo nos descrever ao telefone como aquelas que tratam as faxineiras como gente. A melhor propaganda que nunca escrevemos. A Tessa manteve uma linha aberta com Vale Verde para mim, quisesse eu ou não. Ligava dobrando roupa, e eu dobrava toalhas para os depósitos de suprimentos do meu lado, e ela me dava a cidade como um boletim do tempo. Daniela e Ricardo se casaram numa tenda com quarteto de cordas e aluguel dourado, o que a Tessa descreveu como um casamento feito para ser fotografado, não vivido. Ricardo tinha um negócio de distribuição de alimentos, a distribuidora Prestes, que abastecia restaurantes e cozinhas escolares em 2 regiões, e Daniela tinha assumido a imagem, o faturamento e a maioria das frases dele. Meu nome não apareceu no casamento. Meu nome não apareceu em lugar nenhum, exceto uma vez. A Tessa ficou quieta no meio de uma dessas ligações no 4º ano e disse: "Você devia saber o que sua mãe fala quando perguntam de você." Falei que dava para imaginar. Ela disse: "Não, é específico." Ela diz que você limpa banheiro em Belo Horizonte. Fala como um aviso, como uma história de ninar sobre o que acontece com meninas que não obedecem. Olhei para a toalha nas mãos, dobrei em 3 e coloquei na pilha. Ela não está errada, falei. Eu limpo o banheiro mesmo. Impecável. A Tessa riu daquele jeito que a gente ri quando algo não é engraçado, mas a alternativa é pior. Depois me contou o resto. A Emma estava crescendo. Meu pai tinha parado de ir à lanchonete com a turma antiga do balcão de peças. E a casa da Rua dos Ipês precisava de pintura, que não estava recebendo. Percebi que os avisos de atraso tinham parado de chegar no meu endereço de reencaminhamento. Finalmente tinham corrigido a ficha de contato. Então eu não tinha mais nenhum número. Só os boletins da Tessa. E uma sensação como observar nuvens se acumulando sobre o campo de outra pessoa. Quero dizer que não fiquei imaginando. Fiquei sim, e muito. Só nunca peguei o telefone, e eles também não. O 4º ano quase nos derrubou. Um grupo imobiliário dono de 6 clínicas, 1/3 da nossa receita naquela época, começou a pagar em 60 dias em vez de 30, depois 90, depois em promessas. Eu tinha 11 pessoas na folha àquela altura, e prefiro pular uma semana do meu próprio salário do que deixar alguém da minha equipe perder 1 hora, o que é fácil de dizer até você estar realmente fazendo isso no mesmo mês em que o aluguel vence.
Sentei uma noite na minha mesa de cozinha com um contrato de empréstimo predatório que a internet jurava ser normal. Juros que deveriam exigir balaclava e uma arma, e uma caneta na minha mão. Eu tinha chegado até a linha da assinatura. Então o telefone tocou. Um número de Vale Verde que eu não conhecia e cada músculo do meu pescoço para baixo virou concreto, porque números desconhecidos de Vale Verde eram como eu sempre imaginei que a notícia chegaria. A notícia sendo meu pai. Não era. Era uma enfermeira do Hospital Vale Verde ligando por causa de uma dona Zilda, dos fundos da Rua dos Ipês, internada durante a noite em observação, que tinha implorado a equipe para me encontrar através da Tessa porque tinha algo a dizer. E cito, não pretendia morrer sem dizer, embora também não pretendesse morrer. Ela pegou o telefone e pulou o oi. Você é a moça que comeu o jantar no carro, disse ela. Você me manda cartão todo Natal e assina como se eu não soubesse de quem é. Eu sei quem você é, querida. Nunca esqueci o que vi naquela varanda. Só queria que você soubesse que alguém viu. Fiquei sentada ali com um empréstimo criminoso na minha frente e uma testemunha de 90 e poucos anos no meu ouvido. E larguei a caneta. Na manhã seguinte, liguei para o diretor de operações do grupo imobiliário e renegociei como uma mulher que não tinha nada do que se desculpar. 30 dias líquidos, depósito adiantado ou saímos com nossos protocolos. Eles recuaram. Ficamos. O contrato de empréstimo foi para o triturador e mandei um cartão para a dona Zilda que, pela primeira vez, assinei com meu nome completo. No ano seguinte, ao susto da folha de pagamento, parei de esperar que os negócios nos encontrassem e fui caçar. O Grupo Médico Carvalho tinha 9 clínicas em 3 regiões, e a diretora de instalações, uma administradora hospitalar aposentada chamada Patrícia Lima, tinha fama de devorar fornecedores de limpeza na hora de renovar contrato. Quando o contrato deles abriu, 4 empresas fizeram proposta, e 3 delas tinham pastas mais bonitas que a minha. A Patrícia fez algo que ninguém de nós esperava. Ignorou as pastas e mandou fazer uma visita técnica ao vivo. Um supervisor de cada concorrente, 1 hora numa clínica em funcionamento, narrando o que via. Ouvi depois que um concorrente passou a hora falando da frota de veículos. Outro citou preços de um cartão plastificado. Eu levei a Patrícia Lima pelo prédio dela mesma e mostrei o que o fornecedor atual estava deixando passar. A parte de baixo do balcão de recepção, onde as mãos realmente tocam, a maçaneta da sala de esterilização, o pedal da cadeira 3 e um armário de suprimentos cuja lista de estoque não batia com a prateleira desde o outono. No final, ela me fez uma pergunta só. Onde você se formou? E dei a resposta que eu tinha parado de ter vergonha de dar por volta do 2º ano. Faxina, falei. Motel Vale Verde, 6 anos, o melhor programa de controle de infecção do estado. Só não chamam assim. A Patrícia riu exatamente uma vez, como um grampeador. Ganhamos as 9 clínicas. No caminho para casa, soube por um contato que o concorrente com a pasta mais bonita tinha passado a apresentação final, lembrando o conselho da Carvalho que a dona da Passo Limpo era, palavras dele, uma faxineira de motel brincando de empresária. A Patrícia Lima teria respondido que preferia uma faxineira a um vendedor em qualquer prédio onde as pessoas sangram. Mandei para ela uma cesta de frutas naquele Natal. Ela devolveu com um bilhete. Gaste com sua equipe. Dá para entender por que renovamos 3 vezes desde então. Na semana em que assinamos o contrato do primeiro escritório de verdade da Passo Limpo, uma loja com um depósito de suprimentos atrás, na rodovia 33, finalmente desempacotei as caixas que tinham me seguido desde o quarto em cima da lavanderia por 3 apartamentos, até ali. No fundo da última caixa, embaixo das pastas de imposto, estava um envelope pardo. Não tinha aberto em 7 mudanças. Deslizei o prato de papel para fora, sobre minha mesa nova, e sentei devagar na minha cadeira nova. Tinha amolecido nas bordas, do jeito que o papel amolece, e o alumínio tinha sumido há muito tempo, mas a caneta só tinha desbotado, não se rendido. Mayra. Tudo maiúsculo, letras grandes e redondas, o rabinho longo no ar. Existe uma coisa que as pessoas fazem com o primeiro real que ganham. Emolduram, penduram perto do caixa,
Apontam quando repórteres aparecem. Levei o prato à moldureira da Rua das Palmeiras. E o rapaz do balcão tratou aquilo como se eu tivesse trazido um Picasso, luvas e tudo. Nenhuma pergunta, o que me ensinou que moldurarias devem ver de tudo. Foi pendurado na parede atrás da minha mesa e embaixo, numa placazinha de latão pela qual paguei caro demais, uma frase: lugar reservado. A Rosa perguntou sobre aquilo exatamente uma vez. Falei que era uma lembrança do meu primeiro plano de negócios, o que era verdade. E ela balançou a cabeça como se aquilo resolvesse. Por isso, a Rosa toca metade da minha empresa hoje. Algumas pessoas emolduram a primeira nota que ganharam. Eu emoldurei o prato que deixaram para mim na varanda. Mas eis o que realmente aconteceu naquela tarde na moldureira. A parte que não contei para ninguém. O rapaz colocou o prato no vidro do balcão, sob a boa luz, e pela primeira vez em 9 anos, eu realmente olhei para a caligrafia em vez da dor. As letras grandes e redondas, o espaçamento cuidadoso, o rabinho longo no ar, como se quem escreveu não tivesse conseguido deixar de terminar com delicadeza. Minha mãe nunca escreveu com delicadeza na vida. Parada naquele balcão, finalmente me permiti fazer a pergunta da varanda. Se não foi ela quem escreveu meu nome, quem foi? A mesa longa começou por acaso no 6º ano, na quarta-feira antes do Ação de Graças. Eu estava caminhando pelo galpão no fechamento e encontrei o Diego, 29 anos, nosso contratado mais novo, se inscrevendo para o plantão de monitoramento do feriado que nem precisávamos tanto assim. Perguntei por quê. Ele deu de ombros e disse: sem sentido ficar sentado num apartamento vazio se posso ganhar adicional de feriado. E ali estava, a varanda inteira parada na minha frente, num uniforme da Passo Limpo. Cancelei o plantão de monitoramento. Depois fui para casa e não consegui dormir. Às 6 horas da manhã, já tinha pedido mesas dobráveis. Na quinta-feira ao meio-dia, o galpão cheirava a peru assado, e 30 pessoas comiam numa única fileira de mesas emendadas. Minha equipe, os filhos deles, a mãe da Rosa, o Davi de gravata. Levantei para dizer algo e só consegui uma frase antes de a garganta fechar. Aqui todo mundo come em prato de verdade, falei, e todo mundo tem uma cadeira. Acharam que fosse um brinde. Era uma política. No ano seguinte, fizemos para 120 famílias da equipe mais metade da vizinhança, porque a notícia se espalha quando uma empresa de limpeza assa 14 perus. No 8º ano, estávamos planejando para 300. Idosos das torres da Avenida Central, trabalhadores do turno da noite, universitários que não podiam pagar a passagem para casa, qualquer um cujo feriado tivesse uma cadeira vazia onde deveria haver família. Alugamos porcelana de verdade 300 lugares. Paguei o depósito do meu próprio bolso e teria pago em dobro. Existe exatamente uma regra na mesa longa, impressa na faixa acima da porta, e a essa altura você já consegue recitar comigo. Nada de prato de papel. Uma repórter do Gazeta de Belo Horizonte soube de nós naquele outono e pediu para fazer um perfil da fundadora. Falei que sim, com uma condição. Teriam que fotografar a parede atrás da minha mesa. A mesa longa cresceu do mesmo jeito que a empresa, um anel de cada vez, deliberadamente. No 7º ano, fizemos parceria com as torres da Avenida Central, e foi o ano em que deixou de ser um jantar de empresa com convidados e passou a ser algo que a cidade acompanhava. As torres mandaram 2 ônibus, 41 moradores. Alguns que não comiam uma refeição de feriado em companhia havia uma década. Fiquei nas docas de carga recebendo casacos e bengalas, e no meio do 2º ônibus, segurando o corrimão como uma rainha, descendo, veio um rosto de outra vida. Dona Zilda tinha se mudado para as torres depois que o marido morreu, veio a se saber, e quando chegou ao último degrau, olhou para mim por um segundo longo e terrível, na frente de todo mundo. Você, disse ela, a garota do jantar no carro. Falei, sim, senhora. Ela me entregou a bengala, segurou meu braço em vez dela e informou que ia sentar perto da cozinha, onde a comida ficava mais quente, e pronto. Um lugar reservado nasceu ali. Ela nunca contou a história para a sala, só aparecia todo ano como uma auditora, e todo ano, na saída, dava um tapinha na minha mão e dizia a mesma coisa. Melhor que ano passado. Continua.
Em algum momento ali, começamos os cartõezinhos de nome. Depois que um senhor ficou paralisado na porta naquele primeiro ano das torres, perguntando ao recepcionista se ele realmente podia entrar. Um cartãozinho de nome resolve isso. Seu nome na mesa, impresso, esperando, antes mesmo de você chegar. Ninguém precisa se perguntar. Ninguém precisa perguntar. Minha equipe acha que os cartões são hospitalidade. E são. Também são o exato oposto de uma porta de tela trancada, fabricados em massa a todo novembro por uma mulher que uma vez contou 8 deles através de uma janela. No 9º ano, tínhamos lista de espera, um piano alugado e uma decisão a tomar sobre imprensa. A Tessa veio a Belo Horizonte naquele outubro, 9 anos depois da varanda, para ver a operação e comer o peso dela em salgadinho de depósito. Fez o tour pelo galpão, saudou o Davi, admirou o prato emoldurado com o maxilar travado. E então, já tarde, sentada no balcão da minha cozinha, ficou quieta de um jeito que tinha móveis dentro. Você falou um dia, disse ela. Acho que é hoje. Deslizou o celular pelo balcão. Na tela estava o grupo de família de verdade, aquele do qual eu nunca fiz parte, com print tirado 6 anos antes e carregado pela minha prima como uma pedra no sapato. O horário marcava 13h11 do dia de Ação de Graças, 7 anos antes, enquanto eu tirava lençóis do quarto 14 no motel. Daniela, ela vem direto do trabalho, de uniforme. Daniela, só deixa o prato dela lá fora. Ela vai entender o recado. E embaixo minha mãe. Tá bom, mas eu não vou lidar com o drama quando ela chorar. Mais 2 parentes tinham curtido com joinha para cima. Minha tia do sedã e um primo que eu cuidava quando criança. Essa era toda a cena do crime. 4 pessoas no total. Minha irmã redigiu a varanda como uma ordem de serviço, e minha mãe assinou embaixo. E 2 pessoas por quem eu teria dirigido na neve aprovaram com um emoji de joinha. Li aquilo umas 10 vezes. Senti a Tessa me observando do jeito que a gente observa um copo na beira da mesa. Está tudo bem, falei para ela. E, estranhamente, estava mesmo. Você não pode ser ferida de novo por uma cicatriz velha. Só consegue finalmente enxergar o formato dela. Mas tinha uma coisa faltando naquele print. E aquilo coçava. Fiz a pergunta antes de perceber que a tinha. Quem mais estava no grupo, Tessa? Quem levou o prato até lá? Ela olhou para o próprio prato de comida e minha prima inabalável, guardiã dos comprovantes, disse a primeira frase evasiva que já ouvi dela. Isso não é meu para te entregar. 2 noites depois de a Tessa voltar para casa, fiz a coisa que tinha jurado nunca fazer. Entrei no carro depois do fechamento, peguei a rodovia 33 rumo a Vale Verde e dirigi os 50 minutos sem um único motivo bom a bordo. Disse a mim mesma que estava só dirigindo. Disse isso até estar estacionada debaixo da figueira, no fim da Rua dos Ipês, faróis apagados, como uma mulher, num filme sobre decisões péssimas. A casa precisava de pintura. A Tessa não tinha exagerado. A luz da varanda estava acesa, a mesma lâmpada amarela de sempre, brilhando sobre o degrau de cima como um palquinho esperando sua próxima apresentação. A janela da cozinha estava iluminada. Vi uma silhueta que provavelmente era minha mãe atravessar 2 vezes carregando alguma coisa, e uma silhueta que definitivamente era meu pai se acomodar na poltrona perto da janela, com o jogo ligado. Gente comum numa casa comum, que tinha feito uma coisa extraordinária com sua própria filha, usando cartolina e uma fechadura. Minha mão estava na maçaneta do carro. Quero ser honesta sobre isso. 9 anos construindo, e um único print me deixou estacionada no escuro compondo discursos. Eu podia bater, colocar o prato liso na mesinha de centro deles e ver os rostos deles fazendo a conta. Teria sido incrível por uns 90 segundos. E depois, minha mãe teria uma nova história para o salão corte e cacho, sobre a filha que apareceu esbravejando de madrugada, e eu teria trocado 9 anos de paz por 1 minuto e meio de teatro. Algumas portas você não bate 2 vezes. Tirei a mão da maçaneta, fiquei sentada com aquilo e tomei a única decisão que realmente se sustentou. Eu não incendiaria a casa deles e não seguraria o balde quando ela pegasse fogo sozinha. Sem vingança. Sam Resgate. Saí devagar dali e dirigi os 50 minutos de volta para casa e dormi como uma fatura paga.
Naquele outono, a Passo Limpo chegou a 120 funcionários e a Associação Comercial Regional nos nomeou Pequena Empresa do Ano. Descobri por e-mail e precisei fechar a porta do escritório, porque a neta do zelador tinha acabado de ser nomeada empresária de alguma coisa. E isso é muita coisa para fazer com a própria cara na frente das pessoas. Não subi ao palco para receber o prêmio. Mandei a Rosa, que tinha merecido aquilo dirigindo nossa divisão médica inteira, e sentei na plateia, na terceira fileira, e bati palma até as mãos doerem. Um fotógrafo do Gazeta me flagrou assim mesmo, no meio da palma, com cara de quem tinha engolido o sol. Foi essa foto que fez Amanda Reis, a repórter de reportagens especiais do Gazeta, finalmente juntar as peças. A fundadora, meio anônima, o jantar do galpão que tinha alimentado 120 pessoas no ano anterior. A empresa com um prato de papel emoldurado atrás da mesa da fundadora. Ela me ligou na manhã seguinte, com a insistência educada de uma boa repórter, e fez seu argumento. O perfil devia sair na manhã de ação de graças. Nome da fundadora, rosto da fundadora, o prato, a história inteira. Tudo dentro de mim, que ainda morava em cima daquela lavanderia, disse não. Anônimo era armadura. Anônimo significava que Vale Verde continuava um boletim do tempo e nunca virava a tempestade em si. Mas eu tinha acabado de ver a Rosa segurar um troféu de cristal na frente de 600 pessoas porque eu era guardada demais para subir num palco, e havia 300 cadeiras encomendadas para a mesa longa. E em algum lugar por aí tinha uma mulher de 35 anos comendo uma refeição de feriado num carro estacionado que precisava saber onde essa história dava. Falei que sim. Pública na manhã de ação de graças, disse a Amanda. Manhã de ação de graças. Ela perguntou se eu queria ver as perguntas com antecedência. Só um aviso, em vez disso, falei. Pergunta o que quiser, mas a caligrafia no prato fica de fora, porque existe uma pergunta sobre ela que nem eu consigo responder ainda. Ela concordou. Nenhuma das duas sabia que a resposta já estava a caminho. Antes de contar o que aconteceu quando Vale Verde finalmente ligou a televisão, quero te perguntar uma coisa. De uma trabalhadora de feriado para outra. Se você já comeu uma refeição de feriado sozinha no carro, você conhece aquele silêncio específico. Me conta nos comentários onde você estava quando sua família te mostrou seu lugar e se inscreve, porque na segunda parte, minha família descobre exatamente qual é o meu lugar agora. 2 semanas antes do Ação de Graças, meu gerente de compras me encaminhou uma proposta de fornecedor com uma observação. Esse aqui está caprichando. Estávamos buscando fornecedores de comida para a mesa longa. 300 lugares, volume de verdade, um contrato de verdade. E os fornecedores tinham vindo cortejar. Abri o anexo e a sala ficou muito quieta. Distribuidora Prestes, Vale Verde. Ricardo Prestes, proprietário. O papel timbrado do meu cunhado, a assinatura do meu cunhado e uma carta de apresentação toda amanteigada. Liderança comunitária da Passo Limpo, uma honra ser considerado, e a frase de fechamento, digitada por um homem que não tinha ideia do que estava digitando. Seria um privilégio servir sua mesa, senhora Oliveira. Li 3 vezes. Ele não sabia. A proposta estava endereçada a M. Oliveira, do jeito que você endereçaria a uma desconhecida, porque era exatamente isso que eu era, um conjunto de iniciais num prédio que o Ricardo queria entrar. A Daniela cuidava do papelório do Ricardo. A Tessa tinha me contado, mas essa proposta tinha saído sob a mão dele por algum portal de fornecedores, uma das dezenas de tentativas desesperadas de uma empresa que, segundo uma busca rápida, precisava muito do negócio. Meu cunhado estava implorando por um lugar na minha mesa. Não fazia ideia de quem era a dona dela. Sentei-me para trás e deixei aquilo tomar seu tamanho real. Por 9 anos, Vale Verde tinha sido um lugar que acontecia comigo. Agora, estava me mandando propostas. Aqui está o que você precisa guardar pelo resto dessa história, porque tudo daqui para frente funciona a partir disso. Daquela tarde em diante, eu sabia quem eles eram, e eles não sabiam quem eu era. E um conhecimento assim é uma coisa carregada que você precisa levar com cuidado. O relógio importava também. O perfil do Gazeta com meu rosto sairia na manhã de ação de graças.
A mesa longa receberia 300 pessoas ao meio-dia, no mesmo dia. E a decisão do fornecedor estava marcada para sair antes das duas coisas. O que quer que fosse acontecer entre minha família e eu, agora tinha uma data, uma hora e um endereço. Quero deixar claro o que fiz a seguir, porque a ordem dos fatos importa para mim. Não rejeitei a proposta do meu cunhado, porque ele era meu cunhado. Puxei o arquivo dele do mesmo jeito que faria com qualquer um. A Passo Limpo compra de fornecedores do jeito que clínicas nos contratam. No papel, em registro com referências. Então passei a distribuidora Prestes pela mesma peneira que os outros 4 concorrentes. Não teve nem disputa. 2 ações judiciais de fornecedores nos registros da comarca, uma autuação sanitária na primavera, corrigida com atraso, avaliações de cozinhas escolares reclamando de pedidos incompletos e marcas trocadas. E uma reclamação trabalhista de um ex-motorista, encerrada, e uma segunda pendente. Essa última encerrou o assunto 2 vezes para mim. Você já sabe como eu penso sobre gente que não paga quem carrega as coisas. Liguei para a Tessa naquela noite atrás da verdade nua e crua, e ela me deu, sem rodeios. O Ricardo tá roubando da folha para cobrir os juros, disse ela. A Daniela anda contando para todo mundo que estão expandindo. Sua mãe conta na igreja que eles estão indo maravilhosamente bem. Depois fez uma pausa e disse: tem mais uma coisa no jornal essa semana. Mandou uma foto da página de avisos legais, aquela coluna cinza que ninguém lê até o próprio nome aparecer nela. Terceiro aviso: uma execução de hipoteca por inadimplência, o imóvel na Rua dos Ipês. A casa dos meus pais, a casa com a varanda, estava a 90 dias de um leilão judicial, listada entre um leilão de galpão de armazenamento e a dissolução de uma empresa, bem ali, embaixo do anúncio da quermesse da igreja. Fiquei olhando para aquele quadradinho cinza de jornal por um bom tempo. Eu não faço vingança, faço diligência prévia. Mas seria mentira dizer que a diligência não voltou com um veredito maior do que um contrato de comida, porque de repente muita coisa daquele novembro em particular, e sobre telefones prestes a começar a tocar, fez um tipo de sentido bem específico. A Tessa preencheu a aritmética dos últimos 9 anos. E era simples, e era brutal. Quando meus envelopes pararam, meus pais refinanciaram. Quando o refinanciamento venceu, as costas do meu pai forçaram a aposentadoria antecipada, e a pensão não esticou. Pegaram outro empréstimo sobre a casa, em silêncio, do jeito que minha mãe fazia tudo que era vergonhoso, ou seja, contando ao salão corte e cacho que estavam indo maravilhosamente bem. Juros compõem mais rápido que aparências. 9 anos depois da varanda, o banco tinha perdido a paciência na mesma semana em que a cidade descobriu, porque bancos publicam o que famílias não contam. E aqui está a parte que precisei encarar. Nenhum deles jamais ligou os anos bons a mim. Os 3 anos em que a casa funcionou direitinho. A segunda hipoteca que nunca atrasou. Aquilo era só o mundo funcionando como devia. O colapso que veio depois do meu exílio não foi prova do que eu tinha sustentado. Foi prova de que eu sempre fui um dreno. De algum jeito, na história contada pela minha mãe, você não consegue auditar uma família que mantém contas desse jeito. Eu estava alcançando o telefone para ligar para meu advogado, não por eles, por mim, porque queria saber que meu nome não estava em nenhuma linha de assinatura daquela bagunça. Quando o interfone tocou e me tirou completamente do pensamento. Recepção. Uma entrega. Flores. Acredite se quiser. Um buquê cheio de crisântemos de mercado, em tons de outono, endereçado a mim na Passo Limpo, 10 dias antes do perfil que contaria ao mundo quem era a Passo Limpo. Sem nome no cartão. Só uma linha curta, numa letra inclinada e cuidadosa. Orgulhoso de você. Fiquei parada na recepção segurando 78 em crisântemo como uma granada viva. Ninguém fora da empresa e da Tessa sabia que meu nome estava naquele prédio. A caligrafia se inclinava como a do meu pai. Mas eu já tinha errado sobre caligrafia antes. Guardei o cartão na gaveta da minha mesa, em cima do envelope pardo onde moram as perguntas sem resposta. A decisão do fornecedor saiu numa terça-feira. Escolhemos a distribuidora Irmãos Alves, de Vila Nova.
Ficha limpa, motoristas sindicalizados, uma proposta 8% mais cara que a da Prestes e cada centavo valeu a pena. E então fiz a coisa que meu advogado teria cobrado uma fortuna para me convencer a não fazer. Todo proponente perdedor recebe uma carta padrão de recusa do setor de compras. O processo do Ricardo merecia exatamente isso e nada mais. Em vez disso, escrevi eu mesma. Profissional, factual, 3 parágrafos curtos. Os critérios de seleção, a análise de conformidade e histórico trabalhista, a porta deixada aberta pendente da resolução das ações pendentes. Nada de pessoal em lugar nenhum, exceto no bloco de assinatura. Por 9 anos eu tinha assinado tudo o que saía dessa empresa como M. Oliveira, um hábito que eu me dizia ser estratégia de marca e sabia perfeitamente que era um esconderijo. Olhei para a carta por um tempo, depois digitei por extenso pela primeira vez. Mayra Oliveira, fundadora e CEO, Passo Limpo Serviços. Meu nome completo, voltando para Vale Verde por fim, escrevendo uma carta de recusa. Existem formas mais limpas de honestidade, mas nunca encontrei uma mais satisfatória de assinar. Mandei às 16 horas. Às 16h02, voltou. A caixa de entrada do Ricardo estava cheia, um detalhe que já contava tudo sobre o estado da distribuidora Prestes. E minha assistente, obediente, reenviou para o endereço de contato geral listado na proposta. Não pensei mais no assunto. Por que pensaria? Uma caixa de entrada geral é uma caixa de entrada geral. Só na mensagem de boa noite da Tessa é que a forma daquilo caiu sobre mim. Ela perguntou como tinha ficado a questão do fornecedor e eu contei. Ela ficou quieta por 1 minuto e depois mandou uma linha que me sentou na cama na hora. Mayra, a caixa de entrada do escritório é da Daniela. Em algum lugar de Vale Verde, sentada, não lida, na fila da minha irmã, estava uma carta com meu nome completo no final dela. O pavio estava aceso, ninguém tinha percebido ainda. Na terça-feira, antes do Ação de Graças, uma emissora de Belo Horizonte veio filmar os preparativos da mesa longa para o Jornal da Noite. Eu tinha concordado em ficar só como coadjuvante. Bandejas de vapor, voluntários, o Davi organizando a disposição das mesas como uma operação militar. E fiquei atrás da linha de câmeras com uma prancheta, onde as fundadoras pertencem. Mas equipes de televisão vivem do ofício de encontrar a pessoa para quem todo mundo continua olhando de esguelha. Enquanto eu explicava para Rosa o mapa de assentos dos ônibus de idosos, a câmera se afastou. E naquela noite, às 18h11, 5 segundos inteiros do meu rosto foram ao ar por toda a grande Belo Horizonte, sob uma legenda que dizia: Fundadora Mayra Oliveira diz que ninguém come em prato de papel na mesa dela. 5 segundos. Depois de 9 anos, é só isso que basta. Assisti do meu sofá, com comida pronta, e tive o pensamento mais estranho e mais calmo. Está feito agora. O que quer que aconteça. 50 minutos ao sul, numa sala de espera que eu só conheceria depois pela Tessa, minha irmã estava mexendo no celular enquanto a Emma, agora com 17 anos, examinava o tornozelo depois de um torneio de vôlei em Belo Horizonte. A televisão da sala de espera estava sintonizada no Jornal das 6. A Tessa ouviu a cena toda em segunda mão, contada pela Emma, que narrou melhor do que qualquer repórter conseguiria. A mãe parou de falar no meio de uma palavra, disse a Emma. Ela se levantou e foi até a televisão e ficou parada ali. Uma enfermeira pediu para ela se sentar, e ela não sentou. Minha irmã ficou de pé sob uma televisão montada num consultório de ortopedia infantil, olhando para o meu rosto como se fosse um número de loteria que ela mesma tivesse jogado fora um dia. E então levantou o celular e fotografou a tela. A Emma disse que conseguia ouvir a respiração da mãe mudar. O tornozelo, para constar, era só uma torção. Mas nada naquela sala de espera saiu inteiro. A Daniela não disse uma palavra sequer no caminho de volta para casa, contou a Emma. Ficou digitando o tempo todo, nos sinais nas paradas digitando. O que minha irmã estava digitando caiu no grupo de família às 19h40 daquela noite. E a Tessa, ainda no grupo depois de todos esses anos, quieta feito móvel, me mandou os prints em tempo real. Então assisti minha própria ressurreição como uma transmissão ao vivo. Primeiro, a foto da tela da televisão, meu rosto pixelado sob a legenda.
Depois, em letras maiúsculas: Gente, olha quem eu achei. Depois, 3 mensagens empilhadas feito dominós caindo. Ela é dona da Passo Limpo. Aquela empresa de limpeza gigante. A coisa da mesa longa no jornal é dela. E então, nada. Por 9 minutos inteiros, pelos horários das mensagens, o grupo mais movimentado de Vale Verde ficou em silêncio. Nenhuma bolinha digitando, nenhum joinha. 9 minutos de uma família encarando um fantasma que tinha voltado rica na única moeda que sempre disseram que ela não tinha. Já limpei sala de cirurgia mais silenciosa do que aquele grupo deve ter ficado. Minha tia quebrou o silêncio primeiro, com a eloquência que o momento merecia, uma única interrogação. Depois, minha mãe. E quero que você aprecie que, depois de 9 anos, essa foi a declaração de abertura dela. Palavra por palavra, print preservado. Essa é a nossa Mayra? Nossa. Posse. Primeira pessoa do plural. Da mulher que assinou o cheque contra o qual minha dignidade quicou. Então as bolinhas floresceram todas de uma vez. Todo mundo digitando por cima de todo mundo. E os prints da Tessa começaram a chegar mais rápido do que eu conseguia ler. Alguém ainda tem o número dela? Alguém acha o endereço dela? Ela é casada. Ela sabe da casa. Não fala da casa ainda. Essa última era da Daniela. Estratégia por escrito. 11 minutos depois. Coloquei o celular de cara para baixo no balcão e fiquei parada na cozinha ouvindo minha própria geladeira zumbir. E senti a frente daquilo chegando. A coisa que eu estivera ocupada demais para imaginar em 9 anos. Eles estavam vindo. Todos ao mesmo tempo, na ordem que a operadora de telefonia permitisse. A tela acendeu no balcão. Número desconhecido. DDD de Vale Verde. Não atendi. Fiquei no galpão até às 22 horas naquela noite, fazendo a contagem final de 300 lugares alugados. Porcelana, copos d'água, garfos de verdade, pesados o bastante para valer a pena. E tive uma decisão a tomar sobre o celular. Então tomei a mesma decisão que tinha tomado 9 anos antes, na varanda. Só que apontando para o outro lado dessa vez. Virei de cara para baixo em cima de uma caixa de transporte e voltei a contar pratos. Tocou enquanto eu contava. Tocou enquanto Davi e eu colávamos plantas baixas na parede da doca de carga. Tocou no bolso do casaco, no caminho de carro para casa, feito um pássaro preso, e deixei tocar. À meia-noite, na minha cozinha, finalmente virei o celular. 89 chamadas perdidas. 89 em pouco mais de uma hora de toque de verdade, de 14 números diferentes. O celular da minha mãe, o telefone fixo da Rua dos Ipês que eu ainda sabia de cor, Daniela Ricardo, minha tia, números sem nome, que a internet dizia serem primos, 89 ligações de pessoas que por 9 anos souberam exatamente como me encontrar e não usaram nada disso. Minha caixa de mensagens encheu cedo e ouvi só a primeira, porque a gente sempre deve ler a carta de apresentação primeiro. A voz da minha mãe saiu quente feito xarope, uma oitava mais aguda, no registro de igreja dela, uma voz que eu não ouvia dirigida a mim desde antes de eu usar uniforme. Querida, é a mamãe. A gente te viu no jornal. Filha, estamos tão orgulhosos. Estivemos procurando você em todo lugar, querida, em todo lugar. Liga para a mamãe. Procurando por mim em todo lugar. Eu tinha morado 50 minutos por uma rodovia, com meu nome no registro comercial esse tempo todo. Fiquei parada no balcão e ri uma vez, do jeito que se ri de uma conta que já se esperava. Depois apaguei a mensagem, coloquei o celular na tomada e fui dormir. Não estava limpa o suficiente para a mesa, mas estava limpa o suficiente para ligar 89 vezes na primeira noite em que meu nome apareceu do lado de dinheiro. O sono veio fácil. Sempre vem quando finalmente você tem comprovante chegando em tempo real. Na quarta-feira de manhã, enquanto eu assinava o recebimento de 18 peros, minha irmã finalmente esvaziou a caixa de entrada da distribuidora Prestes, e o boletim da Tessa chegou ao meio-dia, montado com pedaços da Emma e do próprio relato furioso da Daniela na mesa da minha tia. A Daniela tinha entrado ali procurando uma tábua de salvação, qualquer fornecedor que dissesse sim, e encontrou em vez disso uma carta de recusa da Passo Limpo Serviços, datada de antes do Jornal da Noite, negando a proposta do marido por questões de conformidade e histórico trabalhista.
assinada por extenso por Mayra Oliveira, fundadora e CEO. Pense na ordem desses golpes. Não só rejeitada pela irmã mais nova, antes mesmo de a família saber que ela estava viva, com justa causa, por escrito, educadamente. Rejeitada por alguém que claramente não sabia ou não se importava de quem era a proposta que estava lendo, o que era, de alguma forma, a pior versão, porque significava que eu não tinha passado 9 anos tramando contra eles. Eu simplesmente tinha estado cobrando deles o mesmo padrão que cobraria de estranhos, e eles tinham falhado no mérito. A Emma contou que a mãe leu a carta em voz alta 2 vezes, e que a segunda leitura parou no meio e que a cozinha ficou, nas palavras da Emma, estranhamente quieta. Depois a Daniela fez o que a Daniela sempre faz. Converteu humilhação em plano antes do almoço. Se as ligações não estavam sendo atendidas e as propostas não estavam sendo aceitas, tudo bem. O Ação de Graças era no dia seguinte. O jornal tinha dito exatamente onde 300 pessoas comeriam ao meio-dia, e você não pode recusar a família parada bem na sua frente. Isso é uma citação, aliás. Você não pode recusar a família parada bem na sua frente. Ela disse isso na mesa da minha tia como um general anunciando o clima da operação, e a minha mãe acrescentou o toque que ainda me tira o fôlego. A gente leva uma torta, disse ela. A receita da vovó Ruth, a de abóbora. A torta da vovó Ruth, carregada como passaporte para uma mesa comandada pela neta que ela criou sabendo exatamente o valor daquela receita. Na quarta-feira à tarde, a família mandou uma batedora. Eu estava assinando entregas de hortifruti na doca quando a Rosa avisou pelo rádio que uma mulher na recepção estava perguntando pela dona. Sem hora marcada, não quis dar nome, disse que era da família. Eu já sabia antes de virar a esquina. Minha tia Lourdes, a tia do sedã, aquela do joinha no grupo, parada na minha recepção, com o casaco bom de lã, segurando a bolsa com as 2 mãos como quem segura uma travessa. Mayra Jean, disse ela, quente feito bolsa de água morna. Olha só isso. Olha você. 9 anos. E a primeira parente a me alcançar pessoalmente abriu falando da decoração. Ela tinha sido eleita, claramente, mandada a rodovia acima para amolecer o terreno, estabelecer uma cabeça de praia, relatar o cenário. Tentou o clima, depois minha saúde, e então, com a elegância de um caminhão de entulho, chegou a carga de verdade. Seus pais estão passando por uma coisa terrível com a casa, querida, e o Ação de Graças significaria o mundo. E família é família Mayra, no final das contas. Deixei ela terminar. Depois fiz a coisa que tinha jurado a mim mesma no carro embaixo da figueira, e descobri que um limite dito em volume de conversa é a coisa mais alta que se pode instalar numa recepção. Fico feliz que tenha vindo, tia Lourdes, falei, e entreguei um dos panfletos da recepção. As portas abrem ao meio-dia amanhã. Todo mundo tem uma cadeira e todo mundo é bem-vindo. Isso inclui todos vocês. Mas não vai ter reunião particular antes, e não vai ter conversa sobre a casa. Nunca. Ela olhou para o panfleto, depois para mim, procurando a brecha que costumava existir. Família é família. Tentou de novo, mais baixo. Sim, senhora, falei. Por isso o panfleto diz todo mundo. Ela foi embora com o panfleto na bolsa. Até a hora do jantar, a Tessa relatou que o grupo de família já tinha suas ordens de marcha e sua tarefa de cardápio. A torta já estava esfriando. Na quarta noite, o galpão estava pronto e caminhei por ele sozinha, do jeito que eu costumava caminhar pelos corredores do motel na checagem final. 300 cadeiras, alinhadas, 300 lugares de porcelana, postos. Em cada lugar, um cartãozinho branco com o nome de um convidado. A gente pergunta com antecedência para que ninguém fique parado numa porta se perguntando se pertence ali. Ajeitei cartõezinhos por 1 hora, e se você acha que eu não senti a aritmética disso, tendinhas de cartolina com nomes escritos, você não estava prestando atenção. Cada cartão naquela mesa era um convite. Uma vez, 8 deles tinham sido um muro. A Tessa ligou às 21 horas. Nem se deu ao trabalho de dizer oi. Eles vão amanhã, disse ela. Todos. Mãe, Walter, Daniela, Ricardo, Emma. Estão levando uma torta, Mayra. Estão planejando fazer disso um reencontro na frente das câmeras. Fiquei parada no meio da minha sala longa, brilhante, vazia, olhando para a linha central daquelas mesas.
E o silêncio do meu lado durou tanto que a Tessa disse meu nome 2 vezes. Então põe mais 3 questlers, falei. Ela perguntou se isso significava que eu estava perdoando eles. Não, falei. Significa que ninguém fica parado na minha porta, segurando uma torta enquanto 300 pessoas assistem. O que quer que aconteça amanhã, acontece com todo mundo sentado e alimentado. Até eles. É essa a diferença que passei 9 anos construindo, e amanhã ou isso se sustenta, ou não. O perfil da Amanda já estava diagramado. 6 horas da manhã. A história do prato de papel pertenceria a todo mundo. 89 chamadas numa hora, 9 anos atrasadas demais. Se o seu celular já acendeu assim, só depois que você teve algo que eles queriam, digite 89 nos comentários, porque eu li cada uma delas. E fica comigo agora. O que aconteceu quando minha mãe entrou no meu galpão no dia seguinte, na frente de 300 testemunhas, é a parte dessa história que eu nunca contei a ninguém. O Gazeta publicou o perfil às 6 da manhã do Ação de Graças, na capa do caderno de reportagens, e Amanda tinha escolhido o título como um chaveiro escolhe uma gazua. A fundadora que emoldura um prato de papel. A foto embaixo era exatamente o que eu tinha pedido. Não meu rosto primeiro, mas a parede atrás da minha mesa. O prato de bordas amolecidas, com Mayra na caneta desbotada. A placa de latão dizendo lugar reservado. E eu ao lado, braços cruzados, sem sorrir e sem pedir desculpas. A matéria contava tudo direto. A varanda, a porta trancada, a mensagem de texto, os 9 anos, a empresa, a regra sobre pratos de verdade. Ela nunca nomeou minha família. Não precisava. Vale Verde é uma cidade de 9.000 pessoas com uma única banca de jornal na porta do salão corte e cacho. E às 8 horas, a Tessa relatou que o site do jornal local também tinha reproduzido a matéria. E dava para acompanhar a história atravessando a cidade só de ver quais luzes de varanda acendiam mais cedo. Às 11 horas, o galpão era tudo o que eu tinha construído para ele ser. Vapor e Shidra e o filho de alguém tocando um piano vertical que tínhamos trazido rodando da igreja do Davi. Ônibus de idosos descarregando nas docas. A equipe da Rosa levando as pessoas até seus lugares nomeados. Dona Zilda. Sim, aquela Dona Zilda, com 88 anos agora. Minha convidada todo ano desde a ligação do hospital. Instalada na mesa principal, com o sucessor do Beagle aos pés, 300 cadeiras se enchendo. Eu carregava uma bandeja de pãezinhos, porque na minha mesa a dona carrega coisas, quando o som mudou. Começou na porta e foi se movendo para dentro. Conversa caindo fileira por fileira. O som de 300 pessoas percebendo algo, uma mesa de cada vez. Larguei a bandeja e virei, e lá estavam eles. Emoldurados na porta da doca de carga, com a luz de novembro atrás deles. Minha mãe no casaco de igreja, meu pai com o chapéu nas mãos, Daniela, Ricardo, Emma e uma torta de abóbora erguida na frente deles como uma bandeira branca. Minha mãe não caminhou até mim. Minha mãe fez uma entrada e existe diferença. E toda mulher naquela sala com mais de 50 anos reconheceu na hora. Ela veio pelo corredor central entre as mesas longas com os braços abrindo mais a cada passo, voz projetada para carregar, registro de igreja no volume máximo. Minha filhinha, aí está você. A gente te achou. Estava chorando antes mesmo de chegar até mim. Lágrimas de verdade, admito. Minha mãe sempre soube chorar sob comando, do jeito que algumas pessoas sabem assobiar. E atrás dela, Daniela já tinha o celular erguido na horizontal, filmando, narrando baixinho, como num documentário de natureza. O Ricardo tinha se desviado para as mesas de patrocinadores assim que atravessou a porta, apertando mãos, distribuindo cartões, trabalhando minha sala como se fosse uma feira de negócios. A Emma ficou para trás, perto do cabideiro, 17 anos e mortificada, e meu coração foi para aquela menina antes de qualquer outra coisa acontecer, porque só ela tinha entrado com as mãos limpas. Minha mãe chegou até mim e ergueu a torta entre nós. A de abóbora da Ruth, ela anunciou para a sala, para as câmeras, para a história que já estava escrevendo. A receita da sua avó, querida. Fiz para você. Para o nosso recomeço. 300 pessoas assistiram eu olhar para aquela torta. E então uma cadeira arrastou, sem pressa, à minha direita, na mesa principal, e Dona Zilda se levantou com a bengala, tomando seu tempo,
e disse, na voz clara e sonora de uma mulher que deu aula de catecismo por 40 anos e já enterrou todo o medo que teve. Eu me lembro de você, Carla. Eu me lembro de um prato numa varanda. Eu estava lá. A sala não suspirou. Fez algo pior. Ficou perfeitamente, atentamente quieta. 300 pessoas se inclinando ao mesmo tempo, e eu vi o sorriso da minha mãe ficar exatamente onde estava, enquanto tudo atrás dele arrumava as malas. Um mal-entendido, disse minha mãe, virando-se para Dona Zilda com a torta ainda erguida. Essa história toda foi distorcida com os anos. Foi um dia difícil. A comida foi mantida quente para ela. Essa cidade adora uma lenda. Ela era boa. Tinha tido 9 anos de ensaio no salão corte e cacho, mas eu já tinha parado de escutar porque já tinha me virado e tirado o quadro da parede do meu escritório. Tinha movido para a estação de servir naquela manhã, e talvez isso te diga que eu já sabia, o tempo todo, como esse dia ia terminar. Coloquei na mesa principal, vidro para cima, na frente de todos eles. O prato. Mayra. Letras grandes, redondas. O rabinho longo no ar. Minha mãe olhou para ele e desviou. Rápido, como se fosse o sol. Mas meu pai, com o chapéu ainda nas mãos, que não tinha falado desde a porta, olhou para aquela caligrafia e não conseguiu parar de olhar. E os ombros dele desceram dos ganchos. E o vi envelhecer em tempo real. Eu tinha carregado a pergunta por 9 anos e, parada ali, finalmente entendi que sempre tinha tido medo exatamente dessa resposta. Pai, falei baixinho, só para o nosso pequeno círculo, embora a sala estivesse tão quieta que quase não fazia diferença. O prato foi ideia da mamãe. Você só assistiu, não foi? E Daniela, no meio da transmissão ao vivo, riu de fato. A risadinha curta e debochada de uma mulher corrigindo um detalhe antes de conseguir se conter. O pai escreveu, disse ela. A mãe mandou ele colocá-la fora. E ele? E então ouviu a própria voz pousar em 300 ouvidos e parou. As mãos do meu pai apertaram a aba do chapéu. Quando ele finalmente falou, saiu lixado até quase sumir. Sua mãe disse, se eu deixar ela entrar cheirando assim, ela pode comer lá fora também. Ele olhou para mim então, e os olhos dele estavam úmidos e velhos. Eu escrevi seu nome bonito, disse ele. Foi tudo que consegui pensar em fazer. Escrevi bonito. Quero te dizer que eu tinha um discurso pronto. Não tinha. O que eu tinha era 9 anos de prática em não levantar a voz em salas onde eu detinha o poder, porque é isso que comandar uma empresa te ensina, se você deixar. Então, quando finalmente falei, saiu no volume que se usa para ler uma história de ninar, e 300 pessoas prenderam a respiração para ouvir, o que é um tipo de alto que minha mãe nunca alcançou gritando. A senhora me ensinou exatamente o que custa um lugar na sua mesa, mãe, falei. Custa tudo o que você é. Eu parei de pagar há 9 anos. Ela abriu a boca e eu continuei, ainda quieta, ainda estável, expondo tudo como uma lista de checagem. O turno duplo porque a Rosane pediu demissão e alguém precisava tirar 14 quartos. A mensagem dizendo que eu vinha direto do trabalho. Vista às 11h04, nunca respondida. A porta de tela trancada. Os 8 cartõezinhos numa mesa que sabia que eu estava vindo. A mensagem sobre a varanda. E aqui recitei, palavra por palavra, porque alguns documentos você guarda numa moldura e outros você guarda em algum lugar mais fundo. Pode comer na varanda. Você não está limpo o suficiente para a mesa. E então o último item, aquele que ninguém em Vale Verde jamais tinha ouvido, nem sequer na matéria da Amanda. O dinheiro da gasolina, falei. 3 anos disso. Todo dia primeiro. Todo mês. Na sua mão, mãe. Bancou aquela segunda hipoteca. Você sabe disso. O banco sabe disso. Eu parei em novembro, 9 anos atrás. E agora a cidade inteira pode ler o aviso legal e fazer a própria conta. Eu não acusei, não implorei. Eu fiz o inventário. Ao redor de nós, eu ouvi a sala, fazendo o que salas fazem quando a verdade é enumerada com calma. Balançando a cabeça, murmurando, virando-se para minha mãe com a quietude específica de um júri que parou de deliberar. O registro de igreja se quebrou primeiro, depois a máscara embaixo dele. Minha mãe bateu a torta na mesa principal com força suficiente para rachar o prato, e 60 anos de aparências administradas caíram dela como telhas num vendaval. Depois de tudo que eu sacrifiquei, ela gritou.
Gritou mesmo, no ponto acústico perfeito do meu próprio galpão. Você deve a essa família. Sua menina ingrata, cruel. A gente te deu tudo. E então ela abriu o braço para a sala, para minhas mesas, minha porcelana, meus 300 convidados, e soltou a frase que vinha guardando a vida inteira, a que ela achava que era uma flecha e me entregou de bandeja. Você acha que essas pessoas te respeitam? Olha para você. Você esfrega banheiro delas. O silêncio depois daquilo tinha textura. E dentro dele veio um som que vou ouvir até morrer, e vou sorrir. Cadeiras. Cadeira após cadeira, sendo puxadas para trás, sem pressa, por toda a sala. Minha equipe. Rosa de pé. Davi de pé, em posição de sentido, como se a bandeira estivesse passando. Diego. A equipe noturna da divisão médica, ainda com roupa boa, 120 funcionários da Passo Limpo. Cada um deles esfrega banheiro, levantando-se ao redor de 300 convidados, sem dizer uma palavra. Só de pé. Do jeito que a gente fica de pé por alguma coisa. Minha mãe girou devagar num círculo, dentro daquela floresta de faxineiros em pé, e, pela primeira vez na vida, eu a vi falhar em encontrar um único rosto que estivesse comprando a história. Então dei a ela a última frase que jamais receberia de mim, em volume máximo. Só que não levantei a voz nem um pouco. Olhei para minha irmã, celular ainda erguido, ainda filmando, Deus a abençoe, e falei gentilmente a frase que ela escreveu enquanto eu tirava lençóis do quarto Fortin. Só deixo o prato dela lá fora. Ela vai entender o recado. A Daniela ficou da cor da minha porcelana. Onde você começou? Do Kento, a Tessa, também de pé. E guardai os prints Dani, todos eles. Foi assim que se acertou, ali mesmo, na sala. Cada um deles recebeu de volta exatamente o que trouxe. Minha mãe ganhou a plateia. Ela tinha passado 39 anos curando o que Vale Verde acreditava sobre os Oliveira, e em 4 minutos de filmagem, a própria transmissão ao vivo da Daniela, mais 200 celulares, ela se reformulou para sempre. Sem editor, sem repetição. Ninguém tirou nada dela. Ficou de pé, num galpão do qual teria se gabado se fosse da Daniela, e queimou o único patrimônio da vida dela, a própria imagem, na frente da cidade para a qual ela a construiu. As senhoras da igreja para quem ela sempre se apresentou estavam nas minhas mesas, comendo na minha porcelana, assistindo. Na segunda-feira, a Tessa me contou, a esposa do pastor tinha pedido para ela se afastar da comissão de acolhimento por uma temporada. Uma temporada? Igrejas sabem dizer para sempre com tanta gentileza. A Daniela ganhou a internet. O vídeo que ela filmou para brilhar foi ao ar antes mesmo de ela sair do meu estacionamento, postado por outra pessoa que tinha filmado o plano geral. E os comentários de Vale Verde fizeram o resto assim que os prints surgiram ao lado. Deixa o prato dela lá fora. Ela vai entender o recado. A frase dela, a caligrafia dela em todo o caso, 9 anos atrasada, grudada no nome dela em cada compartilhamento. O Ricardo ganhou aritmética. Na frente das mesas de patrocinadores que tinha trabalhado a manhã inteira, tentou um último ângulo. Certamente, família, o contrato, um novo olhar. E dei a ele o veredito completo em 3 frases em volume de conversa com testemunhas. A proposta foi avaliada pelo mérito. Não passou. Família não muda a conta. Ver um vendedor engolir um não com plateia é uma lição por si só. E meu pai recebeu a frase mais difícil da sala, que foi misericórdia. O senhor pode ficar e comer, pai, falei. Todo mundo come aqui. É essa a diferença entre a minha mesa e a sua. Ele não se mexeu por um bom tempo. Depois Walter Oliveira tirou o casaco, sentou-se no lugar mais próximo, colocou o chapéu embaixo da cadeira como um homem na igreja e ficou. Minha mãe saiu do jeito que as tempestades saem, alto e depois tudo de uma vez, pela porta da doca, com o prato rachado da torta abandonado na mesa. Não pegou mais nada, nem sequer a Daniela, que ficou mais alguns segundos filmando por reflexo, antes de entender que não havia versão daquela filmagem que a salvasse, guardou o celular no bolso e puxou o Ricardo das mesas de patrocinadores pela manga. A sala deixou eles irem sem um som, o que foi, de alguma forma, mais definitivo do que vaias. E então tinha a Emma, 17 anos, encalhada perto do cabideiro, entre a família em fuga e 300 estranhos, olhos vermelhos, segurando os próprios cotovelos.
O corredor inteiro da minha vida se estreitou até aquela menina. Sei exatamente o que faz com uma pessoa ser a única deixada parada na soleira enquanto os adultos decidem o que ela vale. Atravessei a sala até ela e, bem quando cheguei, o microfone da coordenadora de voluntários ligou lá em cima, animado e alheio, anunciando que o jantar estava servido e a mesa de tortas estava aberta. A sala começou a se mover e a zumbir ao redor de nós. Estendi a mão para minha sobrinha do jeito que se estenderia para algo selvagem e gentil ao mesmo tempo. "Senta comigo?" perguntei. Ela olhou para a porta da doca por onde a mãe tinha saído. Olhou de volta para mim. Tá, disse ela na voz mais fina do mundo. E então, testando. Tia Mayra. 9 anos. E finalmente alguém naquela família disse meu nome direito. O jantar continuou, porque jantar era do que aquilo tudo sempre se tratou. 300 pessoas comeram em porcelana de verdade, numa única mesa impossivelmente longa. E meu pai passou os pãezinhos quando chegaram até ele, e agradeceu a cada voluntário, e comeu tudo do prato como um homem cumprindo penitência com carne assada. A Emma sentou à minha direita e devorou 2 tipos de torta, e fez 17 perguntas sobre como uma empresa de limpeza funciona. O prato emoldurado ficou deitado na cabeceira da mesa a tarde toda, onde qualquer um podia ler, e as pessoas liam, passando a caminho de repetir o prato, tocando a beirada da mesa perto dele como um memorial, o que, suponho, era mesmo. Quando o pianinho tocou as primeiras notas de algo lento e gracioso, olhei para o comprimento inteiro da minha mesa e deixei aquilo assentar, lugar reservado para todo mundo que já comeu sozinho. Na semana seguinte, as ligações continuaram. E quero ser precisa sobre a contabilidade, porque como você gasta a semana depois, é o teste inteiro. Bloqueei os números antigos e os 30 novos que floresceram para substituí-los. Primos que eu nunca tinha conhecido descobrindo poços profundos de afeto. O número da minha tia, passando por 3 celulares diferentes como um cobrador de dívida. O último recado da minha mãe, antes do bloqueio, foi 4 minutos de choro que virava, no minuto 2, exatamente na hora, no que a família realmente precisava que eu entendesse sobre a casa. Apaguei aos 2 minutos e alguns segundos. A casa foi do jeito que papelada abandonada vai. Não peguei, e não vou fingir que a varanda não me passou pela cabeça quando li a data do leilão. Meus pais se mudaram para um apartamento de 2 quartos na Rua das Palmeiras. Quanto às flores, os crisântemos de mercado, orgulhoso de você, a letra inclinada e cuidadosa. Finalmente coloquei o cartão ao lado do prato emoldurado e soube, com certeza, o que já tinha meio sabido na recepção. A mesma letra, as 2 vezes. Uma vez em vergonha e outra vez em algo melhor. E mandou para dentro do silêncio, com esperança. Ainda não respondi meu pai, mas o cartão continua na minha gaveta. E o bilhete de agradecimento dele de dezembro está do lado. E percebo que continuo sem jogar fora, o que já é, por si só, uma resposta. E devagar. A Daniela mandou exatamente um texto, de um número que eu ainda não tinha bloqueado. Você fez seu ponto. Só isso. Nenhum pedido de desculpas dentro, em lugar nenhum. Só o apito de um árbitro, de uma mulher que ficou sem jogo. Não respondi. Alguns silêncios são respostas. Ela mesma me ensinou isso. Uma ação de graças, através de uma porta de tela trancada. O que fiz em vez disso foi papelada minha. Meu advogado redigiu um fundo educacional em nome da Emma. Só dela. Intocável por qualquer adulto de Vale Verde. Liberável aos 18. Financiado em silêncio, sem anúncio, sem moeda de troca nisso para ninguém. E a própria Emma pega o ônibus aos sábados agora, crachá e tudo. A voluntária mais jovem no time da mesa longa, o que foi ideia inteiramente dela. E a melhor contratação que eu nunca fiz. A Tessa toca nossos programas comunitários em tempo integral desde janeiro. Os prints estão aposentados, os comprovantes todos quitados. Aqui está a única coisa que eu sei agora que não sabia sentada naquele carro com um prato quente no volante. Família não é quem compartilha seu sobrenome, é quem garante que você nunca coma sozinha. E a coisa mais limpa que já fiz foi me afastar de uma mesa que só tinha lugar para minha vergonha. Essa é a minha história. Um prato de papel. 89 ligações. Uma mesa com 300 cadeiras. Se alguém já te fez comer do lado de fora,
de qualquer jeito que isso signifique. Monte sua própria mesa e faça ela comprida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de um lugar hoje. Deixe um comentário abaixo. Se inscreve e eu te vejo no próximo.